Boa noite, senhores. Espero que estejam tendo uma excelente semana. O vídeo de hoje ele vai ser um vídeo um pouco diferente e um pouco até pesado, de certa forma. Ahm, como eu posso dizer? Diversos dos senhores ao longo desses anos que eu tenho feito meu conteúdo, seja no YouTube ou aqui no Instagram, obviamente que com a criação do Instagram isso aumentou, porque tem um chat. Ah, os senhores muitas vezes entram em contato comigo não para tirar dúvidas sobre ciência e filosofia, mas para revelar algumas dificuldades que os senhores estão passando. E muitas delas são seríssimas, né? Eu obviamente não vou dar nome de ninguém, nem dar detalhes muito específicos da vida de cada um, mas eu já recebi coisas que vão de ah, suicídio, até problemas familiares, até problemas de, ah, né, de pecado específico, etc. E eu fico muito lisonjeado que os senhores sintam-se confortáveis para muitas vezes a se abrirem comigo. Muitas vezes o pedido ele vem direto, muitas vezes eu acabo em uma conversa ali acolá descobrindo uma certa coisa. E eu sempre, assim, tentei ajudar da melhor maneira possível. Muitas vezes, se não todas, os meus conselhos se limitam a dizer: olha, isso precisa ser discutido com o padre, ou isso precisa ser discutido com a família, etc. Né? Principalmente se a pessoa for menor de idade. Né? Às vezes, dependendo, se eu já passei por um problema similar, eu obviamente dou algum conselho que funcionou para mim, mas sempre relembrando a pessoa que, sendo um problema espiritual, ele deve ser confessado com um diretor, ele deve ser, né, trazido aí a um padre. Mas eu entendo que muitas vezes isso ocorre pela falta de liderança e coerência do clero atualmente e da estrutura familiar. Né? Muitas vezes falta essa liderança. Né? Uma família desestruturada, as pessoas não têm com quem se identificar, com quem buscar um conselho específico, então elas veem alguém que parece, na superfície, ter um pouco mais de sanidade e tentam buscar ajuda ali, porque já estão perdendo a esperança. Então, eu queria, primeiramente, dizer que eu, sinceramente, para todos vocês que estão sofrendo, muitos que eu não sei e não ficarei sabendo, queria dizer que todos nós, com algumas pouquíssimas exceções, temos os nossos problemas, né? Inclusive eu, né? Vocês estão aqui vendo assim um vídeo aqui e acolá, então a impressão que se passa de pessoas que fazem conteúdo, que elas estão sempre ali bem, uma liderança sólida, mas é óbvio que eu tenho as minhas mazelas, eu tenho as minhas quedas, as minhas dificuldades. Recentemente estava num período, e ainda estou, na verdade, num período muito ruim, né? Perdi meu pai ano passado, tive vários e vários problemas, um atrás do outro, até agosto desse ano, e as coisas não são tão fáceis como elas parecem. E por que então eu estou discutindo esse assunto? Porque eu quero dizer que não se desesperem, né? Alguns dos senhores sofrem de escrúpulos, alguns dos senhores estão sofrendo com pecados contra a castidade, estão perdendo a esperança e achando que não há solução. Veja, eu fiquei 15, 17 anos no ateísmo, vivendo uma vida de decadente. Eu não vou dar detalhes para não ajudar na imaginação de vocês. E a cura, ela é difícil. Os problemas são difíceis. O pecado, ele deixa feridas. As pessoas esquecem disso. Pecar, você vai ter o pecado perdoado na confissão, se feita direitinho,
Mas as marcas do pecado, elas permanecem. Os movimentos, os vícios, essa inclinação para o erro, ela permanece. É um processo lento e doloroso de cura. Porque para se purificar um ouro, nós temos que colocá-lo no fogo para retirar as impurezas. E esse fogo, ele dói. A vida é um vale de lágrimas. E não há como suportar esse vale de lágrimas sozinho. E não é Rômulo, não é o amigo do Facebook, não é parente que vai conseguir te fazer suportar esse vale de lágrimas. É somente a graça, é somente Deus e seus santos, Nossa Senhora, por intermédio de Deus, né? Se você tentar combater os seus problemas com as suas próprias pernas, você vai se frustrar e você vai cair e você vai entrar numa espiral de derrota. Você vai entrar em desespero. Então, para todos vocês que estão em momentos de mazela, lembrem-se que Cristo é misericordioso. Ele é justiça, mas ele também tem misericórdia. E ele, como o pai do filho pródigo, ele está aguardando o seu clamor, a sua volta. O céu entra em júbilo quando alguém se converte. Essa conversão não é só do ateísmo para a conversão, para o catolicismo. É uma conversão diária. Quando nós pecamos e vamos à confissão, quando nós conseguimos vencer uma pequena batalha, um pecado que nos era muito querido e conseguimos em um dia vencê-lo. E essa caminhada ela é cheia de quedas. E o importante é continuar o bom combate. Ah, mas eu não dou conta, eu fico o dia inteiro tendo pensamento libidinoso e eu não sei o que eu faço. Olha, o que você pode fazer é rezar, é pedir para Nossa Senhora te proteger, para te ajudar, encher a sua mente de pensamentos bons e tentar. É isso que você deve fazer, é isso que Deus quer de você, que você tente da melhor maneira possível combater esses pecados. Se você for momentaneamente seduzido, que você, o mais rápido possível, retome a briga. E é isso que ele quer. E às vezes a gente se esquece, a gente entra em desespero, a gente desiste, a gente chuta o balde e acabamos sofrendo profundamente no processo. E acabamos pecando mais, acabamos entrando em pânico. Então não importa quão difícil a sua situação seja, quão impossível pareça encontrar uma solução, se você tentar com suas próprias pernas, de fato será impossível. Porque Deus nos disse, sem mim você não consegue fazer nada. Tudo que nós fazemos de bom é pela graça, é pelos nossos dons naturais que também foram dados por Deus quando nos criou e pela graça santificante atual que Ele infunde em nós. Então nós temos que rezar mais, muitas vezes até sair dessa teoria, fechar o computador, ficar lendo demais e rezar mais. Ter uma vida de oração mais frequente. A minha, por exemplo, está muito ruim. E quando a minha oração, minha vida espiritual decai, a minha vida física, a minha vida, né, ela, de forma geral, ela decai. E aí o demônio se aproveita, a carne se aproveita. Então, para todos vocês que estão em muito sofrimento, seja ele qual for, eu vou rezar por vocês, genericamente, e aqueles que eu sei pelo nome. Mas não é eu que você tem que buscar ajuda, você tem que buscar ajuda a Deus e pedir para que Ele te mostre o caminho e ter paciência e humildade nele. Pedir à Mãe de Deus para que te proteja, Nossa Senhora das Dores, pelo título de Nossa Senhora das Dores, ela é a mãe dos mártires, ela é a que mais sofreu, a criatura que mais sofreu. Porque amor é isso, ele é sofrimento. E não há como alcançar a virtude, alcançar a felicidade sem sofrer.
Se o próprio Deus veio ao mundo e sofreu a morte mais dolorosa, quem somos nós para acharmos que não sofreremos? E Deus, quando, né, Santa Teresa d'Ávila já dizia, os santos já diziam, quanto mais ele ama alguém, mais sofrimento ele manda. Porque ó, o momento que você conseguir sofrer com caridade, amor e paciência, esse será o momento que você terá alcançado tamanha virtude que você poderá oferecer esse sofrimento para aqueles que não sofrem bem. Não é isso? Nossa Senhora de Fátima nos disse que tantas almas se perdem porque ninguém reza por elas. Se você é capaz de oferecer o sofrimento para o próximo, que é o que os santos faziam, você pode salvar alguma dessas almas. Mas em alguns momentos somos nós que precisamos dessa oração, somos nós que precisamos sair do buraco. E são nesses momentos que nós precisamos de bons conselhos, por isso que devemos buscar uma pessoa que é santa, ou ao menos está tentando para te aconselhar, um bom padre. Não tenho vergonha de buscar uma terapia. Se for uma terapia católica, eu posso até dar sugestões para quem precisar. Podem me perguntar. Abaixar o orgulho e tentar ser paciente no sofrimento. Saber que nós não damos conta mesmo, que essa constatação de que nós não damos conta, que é dificílimo, que a gente vai se destruir, ela é real, porque nós não temos capacidade de nos salvar. Então nós precisamos da graça. Então, eu, eu, eu sofro por vocês, me entristece não poder ajudar muitas vezes, mais do que dar alguns pequenos conselhos e pedir para que falem com o padre. Nessas horas dá vontade até de ser padre e poder fazer mais. Nesse momento não é a minha realidade, quem sabe, se for essa vontade de Deus, eu viro, e aí eu vou sair distribuindo, jogando água benta na cara de todo mundo, mas não é o caso nesse momento. Então, tenham paciência, não se desesperem. Não há buraco fundo que não seja capaz de, Deus não seja capaz de tirar você dele. Ele só não é capaz de tirar de você do buraco se você recusar a mão dele. A mão dele está aí estendida, mas você precisa agarrar. Porque Deus é bom e ele respeita a sua decisão. E se você não buscar ajuda, você não vai receber. Na verdade, você vai receber assim mesmo. Mas ele não pode te forçar a aceitar essa ajuda. Então, observe os movimentos bons, né? Aprenda a discernir os espíritos. Faça como a Santíssima Virgem, que por uma mera sugestão do anjo ali, no dia da encarnação, ele meramente menciona que a prima dela está grávida. E ela vai correndo no dia seguinte encontrar a prima. O anjo nem precisou ordenar, o anjo nem precisou falar, vai por favor. Não, Nossa Senhora percebeu a vontade de Deus ali por aquela mera sugestão. E ela vai, e por aquela ida, porque assim que o humilde que está com a conformidade dela alinhada com a de Deus, ele age. Ele vê o movimento de Deus, ele corre imediatamente para Deus. Então, por aquele movimento de Nossa Senhora veio a santificação do Batista. Né? São João Batista é santificado por Deus, por intermédio de Nossa Senhora, pela voz dela, a partir desse movimento. Então, a partir desse momento que você obedece à vontade de Deus, quanto mais você vai se afundando nesse mar de graças, mais fácil fica. Porque Jesus é doce, né? Então vá, aceite esse movimento, se renda, se esvazie, como dizia Santa Teresinha, seja pequeno, seja uma criança, peça, por favor, me ajude. Bata a porta, lhe será aberta. Às vezes a gente precisa insistir, bater muito. Tem uma parábola lá. E às vezes parece que Deus não está nos escutando, como na mulher cananeia. Mas ele escuta. Então tenham insistência. Então não se desesperem, meus caros. É difícil, estamos vivendo períodos de muita decadência no mundo, é difícil não se enfiar no pecado, é difícil. E o pecado ele deixa essas marcas. Então tenham fé, confiem mais em Deus. Tomem a Santíssima Virgem, São José como modelos.
O anjo falava a São José no sonho, ele fazia imediatamente, não esperava para o próximo dia. Acordava e levou Nossa Senhora com o menino Jesus para o Egito. Então sejam obedientes à voz de Deus. Mas para que vocês conheçam a voz de Deus, para que vocês possam reconhecê-la entre esse mar de nojeira, vocês precisam rezar, vocês precisam ficar íntimos com Ele. Então rezem diariamente, de manhã à noite. Tá passando por tentação, ajoelha nos dedos, abra um livro, reze e lutem. Só isso que nós precisamos fazer. E não se iludam. Esses bonzões que estão aí na internet, as pessoas que têm aparência de estabilidade e fortaleza contínua, elas não são nada disso. Eu sou um fraco. Eu caio de formas que vocês jamais imaginariam. Eu não posso, infelizmente, quer dizer, felizmente não compartilharei essas coisas. Então, fiquem bem. E eu vou parar por aqui. E estou sempre aberto. Óbvio que eu não posso ajudar todo mundo, não tenho, né, eu não sou, como eu disse, padre, psiquiatra, tudo ao mesmo tempo, mas eu faço aquilo que eu posso enquanto católico. Então, eu nunca rezo nesse canal para não alienar algumas pessoas que não são católicas, mas hoje, pelo menos um Pai Nosso chamado Maria, em nome Patre, Filho e Espíritus Sanctis. Amém. Pater nostus qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a male. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Que Nossa Senhora proteja todos vocês com o manto dela e que o Espírito Santo os conforte. E rezem sempre ao anjo da guarda nesse momento de dificuldade. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma e fiquem em paz, né? Porque aquele que tem fé em Deus e ama a Deus e obedece a Deus, até na turbulência, até no sofrimento, ele está bem, ele está em paz. Então é isso que nós devemos almejar. Então, tenha uma excelente noite.